Fala pessoal do 7º ano do Mega, tudo bem com vocês? Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade da nossa quarta semana, que fala referente aos textos da página 109 e 110, tá? Alguns alunos ficaram com algumas dúvidas, então aí eu preparei um resuminho para explicar. Então, o texto no começo, ele fala sobre a questão da escravidão indígena, das ações de escravidão indígena. Só que o que ele vai falar? Ele não vai falar da escravidão em si, como a gente escuta nos livros didáticos. Ele vai questionar um pouco essa questão. A primeira coisa que ele fala no texto é a questão de não romantizar. O que isso quer dizer? Foi criada uma ideia de que os indígenas eles eram passíveis à escravidão, eles aceitavam isso. E na verdade não era. O texto ele vai trabalhar a questão de que os indígenas, num primeiro momento, eles viram esses europeus que estavam chegando como aliados. Então existia sim uma questão de tribos indígenas guerrearem entre si. Com a chegada desses povos europeus, eles viram a possibilidade de conseguir mais aliados para tentar acabar com os seus inimigos, que eram tribos rivais. Lembrando o que acontece dentro disso? Aonde que não vai dar certo essa questão? Onde que vai começar a ter o número de mortos de indígenas muito forte? A partir do momento em que os indígenas percebem que os europeus eles estão querendo mais do que foi combinado. Como assim? Então vamos entender. Então, inicialmente, as tribos indígenas, elas pensavam na seguinte lógica. Quem poderia ser escravo indígena? Quem eu poderia oferecer como escravo para o europeu? Pessoas que perderam na guerra. Então, guerreei com determinada tribo, essa pessoa perdeu, eu posso escravizar essa pessoa. E essa pessoa é que vai ser usada para trabalhar nas fazendas canavieiras, que produzem cana-de-açúcar dos europeus lá. Só que o que acaba acontecendo com o passar do tempo, os europeus eles vão começar a pegar os guerreiros indígenas e querer escravizá-los. E a sociedade indígena não aceita isso, porque o trabalhar na roça, trabalhar com a colheita e assim por diante, era uma função das mulheres. E no caso das mulheres que não realizavam essa função, no caso da falta de mulheres, era uma questão dos escravos. Então, quando os europeus tentavam escravizar esses indígenas guerreiros, era meio que uma ofensa. E aí você tem aí um conflito interno entre esses dois grupos populacionais. Ao contrário do que se pensa do índio ingênuo e assim por diante, o índio não era ingênuo, tá, pessoal? Eles vão fazer o que então? A lógica deles se unirem inicialmente com os europeus é a tomada territorial. Eles querem tomar territórios. O que chamou a atenção dos indígenas de fato? O que chamou a atenção foi a questão do uso do armamento de fogo que os europeus tinham e os indígenas não tinham. Professor, por que eles não roubavam os armamentos de fogo dos europeus? Simplesmente porque eles não sabiam usar, tá? Então não tinha muita função. Então era necessário fazer esse acordo com os europeus, para dessa forma, como eles sabiam usar esse tipo de armamento, eles conseguiam tomar mais territórios. Inicialmente, o que acontece? Os europeus eles tentam fazer uma ação mais direta, à força, não dá certo, porque você tem uma maioria indígena, tá? E posteriormente eles começam a fazer essas negociações. Só que lembrem sempre, os europeus fazem esses acordos com os indígenas, mas com a intenção sempre de lucrar a mais. Por isso que você vai ter esse conflito de ideias entre esses dois grupos, tá bom? O texto ele fala bastante de uma questão das capitanias hereditárias. O que é isso? Então, os reinos da Europa, eles tentavam tomar esses novos territórios, só que eu não tinha condição de mandar muitas pessoas para tomar esses territórios e cuidar. Então, o que eu fazia? Pessoas que já estavam, por exemplo, no Brasil, eu pegava pessoas de confiança do reino e concedia o direito de governar, representar o rei, no caso do Brasil, o rei de Portugal. Tá? Essas são as capitanias hereditárias. Então são tentativas de colonização por meio da concessão de territórios. Então você vai me representar e eu te dou parte desse território. A gente conversou um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí o que acontece? Nós vamos ter aí um problema com os donatários da terra. O que são esses donatários da terra? O donatário é o dono. Quem que era o dono das terras antes da colonização europeia? Eram os indígenas. Então, na tentativa das capitanias hereditárias, desse pessoal que representava o rei, as capitanias que vão dar certo vão ser as capitanias que fizeram acordos com os indígenas. As outras que tentaram tomar a força acabaram não dando certo. Outro ponto que o texto trabalha também, galera, é a questão de que a guerra era um elemento comum aos indígenas, tá? A gente tende a generalizar as tribos indígenas, e não, você tinha tribos rivais, você tinha disputa por territórios, a mesma coisa. Esse fato da guerra ser um fato comum aos indígenas foi algo que levou à união entre indígenas
e europeus. Tá? A gente tem que levar em consideração isso. E levar em consideração que os indígenas tinham interesse nos europeus graças à questão da guerra. Então sempre o texto reforça essa questão de que o indígena ele não é inocente, de que ele não sabe das coisas e assim por diante. E aí o que acaba acontecendo aqui, né? Naquela época, o texto ele coloca aqui, em 1554, você tinha uma grande presença de índios tupinambás, tá? Os tupinambás, eles tentaram fazer ações comerciais com os europeus, não dando certo. A sua tribo rival, que era a tribo dos tamoios, decide unir forças para tentar expulsar os portugueses. E aí você vai ter o que nós chamamos de Confederação dos Tamoios. Então, o que é essa confederação? Basicamente é uma união de várias tribos indígenas para pensar em estratégias para retirar os europeus de lá. Inicialmente dá certo, só que posteriormente você tem uma série de ações que fazem com que os indígenas levem a uma morte em massa, em grande quantidade. Então você tem a questão das doenças, por exemplo, dos europeus que não tinham nos indígenas, tá? Você tem a questão do armamento em si, e aí também a junção com tribos que tava lá junto na Confederação dos Tamoios, olha, a gente somos indígenas, estamos junto com vocês. E traía essa confederação. Tá? Então esses foram os fatores que acabaram por fazer com que os indígenas viessem a serem dizimados. Tá bom, pessoal? Espero que facilitem aí para vocês responderem as questões e até mais.